Olá, meus queridos amigos, queridas amigas. É uma imensa alegria estarmos juntos aqui mais um dia para estudarmos, junto com o Espírito Sheila, o livro Convites aos Corações, da editora Fonte Viva. Eu, Paula Beatriz. E eu, Helder Canto, hoje trabalhando o capítulo 5, Nós e o Trabalho. Então, o trabalho é a temática de hoje. Lembrando a questão 675 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E responde a espiritualidade que não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então é sobre essa visão de que o trabalho é toda ocupação útil e não o trabalho como emprego, como algo material que nós fazemos em troca da nossa remuneração, que Sheila vai nos ensinar um pouquinho como convite ao coração. E o convite de Sheila hoje, ela começa aqui nos dizendo que nós estamos empenhados no grande trabalho com Jesus de mudar o ambiente da Terra. E o trabalho é a base da vida, e ele se divide como uma escada nos seus degraus, para que todos operem na solução dos seus problemas. Essa visão de degraus em que nós somos, essa escadinha em que cada um de nós oferece um pouco do seu trabalho para alcançarmos o mais alto em colaboração com Jesus, ela é uma visão interessante porque imaginem uma escada onde falta um degrau. Se falta um degrau, a gente já tem que dar uma pernada maior para alcançar lá em cima. E dependendo se faltar muitos degraus, a gente não consegue subir. O espaço entre aquele degrau que tem e os que não tem podem impedir que nós alcancemos o objetivo ao utilizar aquela escada. Assim é o trabalho. Cada um de nós faz aquilo que é útil, cada um oferecendo de si e cada um oferecendo um degrau que a gente consiga juntos alcançar o mais alto. Então é nesse sentido que o trabalho é a base deste serviço com Jesus, sem o qual, faltando alguém ou faltando o trabalho de alguém, será mais difícil alcançar. E nesse conjunto, que é as nossas ocupações, nós temos, como o Helder já disse, o trabalho, que é o nosso ofício mesmo, nossa profissão, e temos os trabalhos que a gente realiza como um trabalho voluntário ou como o nosso trabalho pessoal e íntimo de melhoramento. Em todos eles, Sheila nos convida a fazer sempre com amor. E é claro, Helder, que muitas vezes a gente tem algum trabalho que a gente não gosta, que a gente gosta menos, mas ela nos convida a fazer de forma amorosa, para que a gente possa dedicar-se ao máximo em cumprir com esse serviço útil, em ser útil naquilo que nós fazemos. Por isso, então, esse trabalho onde a gente vai ter um aprendizado, que vai ter uma grande valia para o nosso aprimoramento pessoal. Quando a gente faz com amor, eu penso que a gente observa melhor o que nós podemos tirar de lição e aprendizado dentro do nosso trabalho, Essa visão de que devamos trabalhar com tanto amor, porque tem coisa que é obrigação, temos que fazer mesmo. Se a obrigação se torna algo mais leve, com mais amor, deixa de ser esse peso que a gente precisa fazer, reconhecendo, e aí Sheila vai nos lembrar como mais um convite ao coração, que tudo na natureza se movimenta, que nada está parado, até um mineral, uma rocha, que nós imaginamos estar inerte, hoje sabemos, pela ciência dos átomos, pela ciência da física dos materiais, que ali há partículas, há elétrons, há partículas atômicas, partículas subatômicas que trabalham o tempo inteiro. Portanto, nada na natureza está estanque, está parado. Tudo está em movimento, tudo está em ação,
tudo trabalha, inclusive o nosso pensamento. E o pensamento também age, o pensamento também trabalha. E esta é mais uma visão que Sheila vem nos lembrar sobre a importância do nosso pensamento como ação, como trabalho, como serviço útil. Também os nossos pensamentos não param, nos diz Sheila, mesmo que nós queiramos. A gente sabe bem disso, não é? Eles são dinâmicos e acionados por Deus, porque Deus está no centro de tudo. Deus nos doa uma energia dinamizada para que, nesses pensamentos, nós possamos imprimir os nossos sentimentos com a nossa liberdade. O que nessa energia escrevemos se assemelha às sementes deitadas ao solo da vida, sendo que a sua fertilidade nos devolve os frutos correspondentes ao plantio. Essa é a lei de justiça, que é o mesmo amor em dimensão diferente. Esta visão que Sheila nos apresenta sobre o trabalho, o fruto do pensamento e o fruto do nosso trabalho no dia a dia. Sabemos que tudo o que realizamos gera um fruto. Toda ação gera sua reação na lei de justiça, assim como na lei de trabalho. Tudo o que realizamos gera frutos, bons ou maus, conforme a nossa ação, conforme a direção deste trabalho. E olha como ela cita o pensamento. A forma como a gente escreve são sementes deitadas ao solo, ou seja, o nosso pensamento direciona essas sementes que nós colocamos no solo. Sementes que são plantadas tantas vezes nos nossos corações, ou no coração de um amigo, no coração daquele que convive conosco. E aí vem a reflexão, vem os convites aos corações e este convite a nós. O que estamos pensando? O que estamos plantando como trabalho na nossa sociedade, nos corações com quem convivemos? Como estamos agindo? Nós e o trabalho nas consequências dos nossos pensamentos. E por isso esse convite de trabalhar com amor. Porque imagina se o tempo todo nós estamos num trabalho que a gente fica só reclamando, que os nossos pensamentos, né, são direcionados de uma forma ruim, né? Então, o ideal desse trabalho com amor é que a gente, se não está satisfeito, busque fazer aquilo que nós gostamos, dentro da medida do possível, claro, né, Helder? E lembrando aqui, Sheila, agora, que quando se retorna ao mundo espiritual, ela fala que quando voltamos pela desencarnação ao plano espiritual, as primeiras lições recebidas pelos instrutores que lá estão se referem ao trabalho. E ainda mais, eles ensinam como trabalhar, porque em tudo devemos agir com saber para operar com eficiência. Então ali, depois, né, dos desencarnados, a gente ainda tem esse aprendizado, temos as escolas ali e ainda os espíritos vêm, né, através dos livros nos ensinar. O Helder tem um caso para contar, né? Essa visão ela é tão importante, né, em relação ao trabalho do espírito, porque tradicionalmente, às vezes a gente imagina que vai morrer, vai para o céu, vai descansar, né? Tem muitas pessoas que ainda usam essa linguagem, o descanso eterno. E na questão que acabamos de citar aqui do Livro dos Espíritos, a 675, Kardec pergunta sobre o trabalho, se os espíritos também trabalham. E nós vamos ver no livro Nosso Lar o encontro de André Luiz com a sua mãe. E é tão interessante a situação em que se encontra, e aí ficam os amigos convidados a ler o livro Nosso Lar, e nesse caso especialmente o capítulo sobre o sonho. Acontece que André Luiz foi começar o seu trabalho como espírito lá nas câmaras de retificação, e depois de um dia inteiro de trabalho, uma noite inteira de trabalho com Narcisa, ele já esgotado, cansado, né, de ter servido àqueles que estavam ali, limpando o chão, limpando o vômito dos espíritos que estavam ali, acudindo, servindo uma coisa. Ele que achou que ia chegar trabalhando como médico, né? E vai servir ali da forma mais simples, da forma mais humilde.
E ele então vai descansar. E nesse descanso ele sonha, sonhando com a sua mãe. E ao encontrar a sua mãe, ela diz para ele como tinha rogado a Jesus estar junto dele no seu primeiro dia de serviço útil. E aí essa frase dela é importante para nós, o seu primeiro dia de serviço útil. Ora, André Luiz havia sido um médico, como nós conhecemos aqui, não é? E ele trabalhou a vida inteira. Então, como é que ela podia dizer a ele que queria estar com ele no seu primeiro dia de serviço útil? É o que Sheila está aqui a nos dizer, que os Espíritos nos ensinam o trabalho e mais, ensinam como trabalhar. Porque tantas vezes a gente trabalha e até acha que trabalha muito, estamos cansados, eu tenho trabalhado tanto. Mas se esse trabalho não é um serviço útil, talvez ele seja aquele trabalho remuneratório, aquele trabalho que nós fazemos por obrigação, aquele trabalho que a gente faz só porque precisamos pagar os nossos boletos, as nossas contas. O que temos feito de útil? O que temos feito que é esse verdadeiro trabalho como serviço útil? E aqui nessa reta final, né, do capítulo, Sheila vai nos lembrar como a doutrina espírita é importante nas nossas vidas, porque ela nos dá esse ensinamento aqui mesmo encarnado, através dessas lições, trazida pelos Espíritos. E como que então esse trabalho também, né, da mediunidade é tão importante, mas não só a mediunidade que traz as psicografias, mas nesse sentido do trabalho útil, que todos nós podemos ser instrumentos do Cristo em todos os âmbitos. Não é só aquele que psicografa, que escreve ou que traz as mensagens belas, mas aquele que leva a mensagem do Cristo a todos os irmãos que estão em volta, seja com a alegria no trabalho prestado, um sorriso, um abraço, aquele momento que o outro necessita de um colo, necessita de um ouvido amigo, ou mesmo naquela tarefa, né, que a gente vai levar algo material. Mas se a gente faz isso com amor e com alegria, estamos servindo ao Cristo, estamos servindo a Jesus. E ela nos diz então que a doutrina espírita tem a capacidade de mostrar esse caminho a nós, e esses anúncios então vão chegar a nós através, né, desses instrumentos que somos nós. E ela fala então para nós, façamos tudo com alegria, porque essa verdade ela precisa chegar, mas ela não precisa chegar também barulhenta. Nós não precisamos chegar, não é porque a gente está alegre que a gente precisa fazer barulho. Ela coloca aqui, como a gente sempre fala de uma forma tão poética, né? Que é como as flores, né? Como uma flor que exala o seu perfume ali silenciosamente, e às vezes a gente passa pelo jardim, aquilo nos inebria, deixa o nosso dia mais feliz com a beleza daquela flor. E assim também nós, através dessa nossa energia que nós emanamos do amor ao serviço, é necessário, diz ela, que aprendamos a trabalhar como convém, porque até com um sorriso, com um acenar de mãos, com uma mudança de feição ou mesmo falarmos alguma coisa que se relaciona à paz e à saúde, podemos operar maravilhas. Tudo é válido quando existe harmonia e tudo é válido quando trabalhamos com Jesus, que nós saibamos então aprender com Jesus para sermos os seus instrumentos aqui na Terra. Essa visão que ela dá sobre a natureza, né? Que até as flores operam, até as flores trabalham pela sua própria beleza, pelo seu próprio perfume. São as flores médiums de Deus, poderíamos colocar assim. A gente está muito acostumado com o médium que fala aos espíritos, mas ser medianeiro da verdade, ser medianeiro da beleza, ser medianeiro do belo, isso também é mediunidade. Então, olha, até as flores operam, até as flores trabalham com o seu perfume silenciosamente. Nós igualmente, no silêncio de um sorriso, no silêncio de um gesto amigo, seremos medianeiros de Deus. E assim gostaríamos de encerrar este nosso capítulo 5, Nós e o Trabalho, com um poema de Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, em que ela nos lembra sobre essa mediunidade
este serviço com Jesus, dizendo assim: Cristo não tem atualmente sobre a terra nenhum outro corpo senão o teu. Não tem outras mãos senão as tuas. Não tem outros pés senão os teus. Tu és os olhos com os quais a compaixão de Cristo deve olhar o mundo. Tu és os pés com os quais ele deve ir fazendo o bem. Tu és as mãos com os quais ele deve abençoar os homens de hoje. Olha que coisa extraordinária. A gente quer tanto que Jesus venha e faça algo por nós, que faça algo pela humanidade, mas ela vai nos lembrar que Cristo não tem outras mãos, não tem outros pés, não tem outros olhos, senão os nossos. Sejamos as nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, instrumentos a serviço do Cristo, nós e o trabalho, como mais um convite ao coração. Que nós e todos os seres sejamos felizes e que a paz prevaleça na terra. Deixamos a todos um forte abraço e paz e bem a todos.